Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Papo Positivo. E hoje o tema será medo. O que é o medo, né? E até que ponto esse medo pode interferir na nossa vida social, profissional e até amorosa. E o convidado de hoje é mais do que especial. Ele é psicanalista, ele é educador, um grande amigo e um excepcional ser humano. Vou convidá-lo agora, Ricardo Bianchi. Boa noite. Oiê, boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Tô ouvindo, deixa eu só ajustar meu som aqui, que tá muito alto. Aqui em casa não tem jeito, né, Rick? Tem que ser de fone porque o barulho externo atrapalha demais, né? Nem fale, eu saí correndo também, fechei as portas, janela, porque o movimento da avenida aqui onde eu moro é grande, é bem horário de fluxo das pessoas voltando para casa e tal, então é complicado. Em casa a gente tem que Deixa eu ajustar ajustar, um né? pouquinho meu vídeo aqui também. O meu Oi, gato gente, resolveu boa brincar com o noite. fio aqui. Gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Como eu falei na introdução, o pessoal que está entrando agora, o assunto de hoje é medo. Quem nunca teve medo de alguma coisa, né? E eu convidei o Ricardo, que além de ser um excelente profissional, né, psicanalista, um educador, né, lida com pessoas, com gente, né? E é um grande amigo, né? Não tenho palavras para falar sobre esse ser humano. Eu estou muito feliz de ter aceitado o convite e vamos começar, né? Vamos. Rick, fala um pouquinho pra gente sobre o medo. Qual é a definição do medo? O que é o medo? Bom, gente, então, primeiramente, Adri, obrigado, né, pelo convite para mim ouvir essas palavras, né, essas coisas todas aí vindas de você, que é um cara excepcional também, dispensa comentários. Quem tá aí na live que conhece o Adriano sabe do que eu tô falando. É um prazer enorme para mim estar participando, participando desse canal lindo. Eu quero aproveitar também para te parabenizar, né, pela iniciativa de criar esse canal do Vida Positiva, trazendo informação para as pessoas, quebrando o tabu, encorajando, né, empoderando as pessoas com relação ao tema. Boa noite a todo mundo que está aí, Cíntia, Ferê, tem bastante gente aí conhecida, a Nenê, prazer te ver aí na live, todo mundo, bem-vindos, né, a esse momento especial. Quem ainda não segue o canal, já vou a convidar também, curte esse canal bacana da Adriano, que tem bastante informação aí com relação ao tema. Então, obrigado, gratidão por estar aqui para a gente bater esse papo sobre Eu um que tema agradeço. tão. Bater um papo sobre esse tema tão relevante, né, e tão presente nas nossas vidas, que é o medo, né? E hoje de manhã ainda, quando eu acordava, me dirigia ao meu trabalho, eu ia dirigindo e pensando sobre essa questão do medo, né? Logo que eu saí na estrada, veio um caminhão, assim, eu pego o BR todos os dias para ir trabalhar, e eu pego um longo pedaço, né? Logo veio um caminhão buzinando, assim, e eu me assustei ali naquele momento, falei, poxa, é hoje, né? Hoje é o dia que a gente vai falar sobre medo, e eu já acordei levando um susto aí, Levando um susto. levando um susto, e aí aquilo me fez pensar um pouco, né? Refletir um pouco sobre essas questões do medo que a gente ia conversar hoje à noite. E eu estava tentando enquadrar, encaixar
a questão do medo ali em algumas vertentes e já respondendo a sua pergunta, né, Adri, se a gente pudesse definir assim o que é o medo, eu colocaria o medo em duas vertentes, principais vertentes, né? A primeira, o medo funcional, né, que é aquele medo que funciona e que garante a nossa sobrevivência como ser humano, né? Freud lá já nos primórdios, eu brinco primórdios, né? Porque a gente falar de Freud é falar sobre as bases aí dos estudos da mente humana, né? O início dos estudos da mente humana já falava, né? Que ele falava já sobre a importância do medo, né? O quanto o medo ele é importante no sentido de garantir a nossa sobrevivência como ser humano, dar continuidade na nossa espécie. Então eu chamaria isso de medo funcional. E aí a gente tem também o medo disfuncional, que seria aquele medo que nos trava, né? que nos impede de chegar a um determinado objetivo e que muitas vezes não tem fundamento nenhum. Né? É um medo sem, não só sem fundamento, mas é um medo inviável humanamente falando. E aí é claro que a partir disso a gente vai ter desenvolvimento de transtornos mentais, né? Algumas fobias que as pessoas vão apresentar ao longo da vida. E aí eu me recordava também da história de uma paciente que eu atendi que tinha muito medo de avião, né? E ela recebeu uma proposta de trabalho, uma promoção no trabalho dela, e ela procurou a terapia justamente por isso, porque ela recebeu essa promoção do chefe, e a promoção ela teria que viajar, né? Viajar pelo Brasil, viajar inclusive para outros lugares fora do Brasil, e aquilo deveria ter sido uma excelente notícia, né? Um aumento de salário extremamente significativo, uma experiência que ela iria levar para a vida, né? De conhecer diversos lugares, participar de feiras, exposições, e aquilo acabou virando um grande martírio assim, para ela, né? Se aceitava ou não por conta do medo do avião. Né? Então, e pensando que hoje, né? Vamos falar de hoje, o avião é um dos meios de locomoção mais seguros do planeta, né? Você pensar num medo que a pessoa tem, que o sofrimento que aquilo já causa, só de saber que ela recebeu essa promoção e de repente precisaria viajar, você vê o quanto o medo ele pode ser disfuncional, né? Ele pode atrapalhar a sua carreira, atrapalhar a sua vida, trancar o seu desenvolvimento como pessoa. Então eu diria isso assim de início, Adri, que o medo ele pode ser, ele pode ser funcional e disfuncional, e a gente tem que estar sempre de olho aonde é que ele está residindo naquele momento, né? O interessante é que esse medo funcional ele está presente em quase todos os seres vivos, né? Que é Sim. Nos animais seria o instinto, né? O instinto de defesa, o instinto de se resguardar. E no ser Exato. humano também, só que aí, como você disse, o ser humano é um pouquinho mais complicado, né? Porque Sim. além dele ter o funcional, ele tem o raço- disfuncional, né? Que Aí é se a aquele gente- medo que às vezes é injustificável, né? Ou até Sim. mesmo justificável, mas acaba atrapalhando, né? Ah, sem dúvida, né? Se você pensar no âmbito aí dos animais, por exemplo, que a gente fala, né, animais irracionais, até então a gente já sabe que tem estudos aí trazendo algumas novidades nesse sentido, mas o que a gente tem até o momento, assim, falando sobre irracionais, tem uma série na Netflix maravilhosa que eu adoro, que chama Nosso Planeta. E tem acho que 6 episódios. E gente, vocês precisam assistir isso. Isso é um exemplo de como existe uma organização, né, na natureza para todas as coisas e como o medo ele é algo presente também nos animais, né, no mundo animal. E por isso as espécies, né, se garantiram aí ao longo do tempo, muitas delas, né, e estão aí presentes. Mas, né, pensando nesse sentido assim, Adri, é importante a gente avaliar que nem tudo é ruim, né? Eu sempre digo que nem tudo é ruim com relação ao medo, porque senão a gente imagina que assim, você pode ver que pessoas, em psicanálise a gente fala muito sobre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, a pulsão de vida, por exemplo, é aquela que jorra, que faz com que o ser humano garanta a sua sobrevivência. E a pulsão de morte é aquela que empurra
o cidadão, né, para grandes aventuras aí, por exemplo, como assaltar Uhum. um banco, uma Sim. casa de papel aí da vida, né? Assaltar um banco, correr em alta velocidade, né? E por aí vai, o Felipe falando que a série é muito legal, recomendo. É muito bacana mesmo a gente assistir, entender esses comportamentos e perceber o quanto a gente é disfuncional, né? O quanto a gente é disfuncional no sentido não só do medo, mas de todas as coisas, né? Claro que aqui a gente está falando de medo, mas o quanto os Uhum. nossos medos também são disfuncionais, e isso é legal a gente pensar. Então, se a gente pensar que o medo ele é fruto de uma repressão, né? As nossas bases inconscientes, o nosso cérebro, vamos usar a palavra cérebro, né? Porque para as pessoas poderem entender, existe uma base ali que é o inconsciente, né? Que a gente chama de que todas aquelas informações que a gente vai adquirindo ao longo da vida, muitas delas de cunho repressivo, vão sendo depositadas ali, né? E isso vai gerando, desculpa, ao longo do tempo, medos infundáveis, né? E o que a terapia faz? É exatamente isso, é trazer para fora, né, o que a análise faz, né? Vamos usar o termo análise aí, em psicanálise, que é o que a análise faz? É trazer o que está de dentro desse processo inconsciente para fora para que a gente possa trabalhar. Então, por que esse medo, né? Da onde vem esse medo? E é claro que se a gente for olhar para os processos analíticos, a gente vai encontrar resposta para todas as coisas, né? Por isso que ainda se brinca muito, fala Freud explica e explica mesmo. É, esse medo, por exemplo, vai num adulto, um medo, ele pode ter começado na infância e não foi Sem dúvida tratado nenhuma. esse medo e ele foi carregando até mesmo traumas, né? Uhum. Até mesmo traumas da infância, e isso vai acarretando na vida adulta e ele vai trazendo esse medo de infância, que nem, por exemplo, é uma mãe que passa para o filho um medo de, vou falar uma coisa bem, assim, insignificante, um medo de barata, vai. Uhum. Uma mãe que tem medo de barata e ela acaba passando esse medo para o filho. Isso pode acontecer? Da própria Ah, eu, criação dos pais impor esse medo. Eu sei que é insegurança também, né? Depois a gente vai falar a diferença de medo e insegurança. Mas o medo sim. também, ele pode ser passado de pai para filho, de mãe para filho. Como que funciona isso? Eu diria que sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pensar que o ser humano é constituído a partir do complexo de Édipo, que é aquilo que ele enxerga, que a gente não vai falar aqui sobre isso hoje, que senão a gente vai até Aham. às 3 da manhã só Até. só nessa vibe do Édipo. Mas se a gente pensar que o ser humano ele é constituído disso, né? Que a sua principal constituição está no Édipo, então a gente está falando de uma referência. Então a gente está falando de que um filho tem uma referência assim, de um pai simbólico, de uma mãe simbólica, enfim, na qual ele vai se espelhar. Então é claro que se você tem, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, processos que se internalizam em você relacionados a todas as coisas, não só a medos, você vai apresentar lá no futuro aquelas coisas que foram introjetadas em você. Então, é o que se fala muito hoje sobre a questão da violência, né? E que é pauta também para discussão com relação a medo. Porque se a gente pensar em medo, não dá para deixar a violência de fora. Porque a A violência violência hoje tá. está intrinsecamente ligada ao tema, né? A gente é o país aí. Eu estava vendo dados que nós somos um país aí responsável. 10% da violência mundial está relacionada ao Brasil. Então, nós não somos 3 países nesse planeta, né? Nós somos muitos. E pensar que o nosso Sim. é responsável por 10% da violência, você automaticamente vai ter uma sociedade mais medrosa, né? E aí, em consonância Exatamente. com isso, você vai ter também crianças, adolescentes, enfim, ou até mesmo adultos, projetando situações de medo, fobia e traumas que foram introjetadas na infância, porque é isso que nós somos em psicanálise, né? A gente fala isso. Nós somos fruto de tudo aquilo que fomos na terra infância. Então, sim, respondendo a tua pergunta, eu diria que sim, a gente tem medos que a gente carrega. Por exemplo, alguém vai poder dizer assim, mas a minha mãe não é medrosa, minha mãe
nada de medo das coisas, mas quem foi que falou que a sua mãe é a sua mãe simbólica, né? E aí tem isso, ou o seu pai simbólico, ou que ela era exatamente a referência, porque às vezes inconscientemente falando, a gente não sabe da onde veio essas referências, né? A gente só sabe de algumas figuras importantes na nossa vida, que permeiam o nosso ser, mas muitas figuras, inclusive, que são aquelas que a gente, inclusive, não gosta muito e que tem, assim, uma certa rejeição com elas, foram principais figuras importantes da nossa constituição do nosso ser, né? Mesmo que seja aquilo que eu não quero ser. E por aí vai. Agora eu vou fazer uma pergunta. Antes, deixa eu falar. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, pode já fazer nas perguntas que a gente já vai respondendo, tá? Assim, se vocês quiserem levantar alguma pauta, alguma pergunta, podem fazer, fica à vontade. Aqui é democrático, é para todo mundo participar. Ô Rick, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. O medo e a insegurança, eles são ligados? Ou o medo é uma coisa, a insegurança é outra? Porque vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de falar em público. Pessoas que têm medo de falar em público. Eu já vi pessoas que têm medo e muitas vezes isso é ligado que há uma certa insegurança. Mas eu já vi pessoas que têm pânico de falar em público, né? Não, a Amanda, você tá aí, Amanda? Cadê a Amanda? A Amanda tá aí na live. A Amanda é criadora de um projeto maravilhoso aí sobre comunicação, responsável pelo canal Comunica Comigo, e ela fala muito, né, sobre essa questão, e convivendo com ela nos últimos aí pelo menos 5, 6 anos, ela é educadora também, o que ela fala sobre essa questão? Ela traz que que o maior medo mundial é falar em público. Se você perguntar, se você for olhar aí qualquer pesquisa, você vai encontrar dados alarmantes com relação ao medo de falar em público. Então, assim, as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer. Você tem noção disso? Se a gente imaginar que a morte é um assunto complicado, é um assunto misterioso, é um assunto que as pessoas não conversam, não faz parte do dia a dia das conversas de bar, de casa, de família, não faz parte, e deveria, né? Deveria fazer parte disso. A Elizabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro maravilhoso falando sobre... O nome do livro é Sobre a Morte e o Morrer, né? Então ela traz ali toda uma perspectiva de morte. E aí é claro que é assustador, né? Você imaginar uma questão dessa. E se isso as pessoas não falam, né? Não conversam sobre isso, como que um dado mostra que falar em público é o maior medo? Então é assustador a gente pensar nisso, né? Então, eu vejo, voltando na sua pergunta inicial, eu vejo que existe uma ligação muito forte da insegurança com o medo, né? Porque tudo aquilo que é inseguro é porque traz medo. Então a insegurança geralmente é do desconhecido, né? A segurança é porque eu não conheço, é porque eu não experimentei aquilo. Agora, o falar em público também tem uma relação com as constituições daquele ser humano na infância, né? Como é que ele foi educado para a sociedade, que escola... E aí, se a gente for entrar no âmbito educacional mesmo... eu ia fazer essa pergunta, né? Que a educação, ela, aqui no Brasil, ela é muito falha, né? A gente sabe disso. Ela é uma educação ela é muito falha. Exato, ela não prepara a criança, o adolescente para a sociedade, né? Ela não prepara. Sim, não. Então, se a gente pensa, eu falo muito disso, assim, né? Eu falo, gente, como que eu estive na educação por 12 anos, né? E sempre falei, gente, como é que a gente tem... É claro que todas as disciplinas são extremamente importantes, a matemática, a física, a química, todas elas têm uma importância muito grande, mas como que a gente luta e briga para manter essas disciplinas e não dar importância à constituição do ser, à cidadania, né, a ética? Hoje é um jovem que quer falar sobre isso, ele tem que fazer alguma coisa à parte, ele tem que fazer um projeto de uma ONG, ele tem que fazer um cursinho, porque a escola tradicional, e aí a gente vai falar ela não prepara.
ela não prepara o ser humano para a vida, Não ela prepara o prepara. ser humano para aprender uma equação ridícula, desculpa os matemáticos aí da live, mas ela prepara o ser humano para aprender uma equação ridícula com colchetes, abre não sei o que, parênteses, vezes x, vezes y, e não prepara o ser humano para falar. E nem para lidar com o outro ser humano, né? O que é o E pior. nem para as relações. Hoje o maior problema das empresas, qual é o maior problema das grandes empresas e das micro, enfim, relacionamento. Né? As pessoas não sabem se relacionar, não sabem respeitar o espaço do outro, não sabem trabalhar em equipe, empatia, gerenciar emoções no seu trabalho, elas não sabem. Né? E a maioria dos trabalhos está voltado a atendimento a pessoas, né? Voltado a atendimento de clientes. Se a gente pensar que sempre tem alguém consumindo aquele produto, que as grandes empresas existem porque alguém consome, o relacionamento é algo presente em todas elas. Então, Falta o cara humanização, né? Não tem humanização. né? Não tem humanização. E aí a gente se obriga a falar de humanização, que é outra coisa triste, né? Você falar de humanização para humanos, né? Mas tem, né? Precisa falar. Então a escola não prepara, Adriano, a pessoa para a vida, né? E aí, em paralelo com isso, a gente tem as famílias achando que a escola prepara, ou que deveria ser uma responsabilidade da escola. Então, dois problemas. A família empurrando para a escola, né? A escola empurrando de qualquer jeito, e aí a gente tem uma sociedade medrosa, uma sociedade insegura. Na hora de uma entrevista, eu recebo mensagens semanalmente de ex-alunos, por exemplo. Professor, eu tenho uma entrevista amanhã, eu tenho uma entrevista hoje, me ajuda, que roupa eu vou, o que eu falo, tô nervoso. Claro, a gente sabe que a gente fica mesmo nervoso, né, quando tem uma entrevista, isso é natural do ser humano. Mas o nervosismo funcional, e aí pode falar de funcional, né? Que é aquele que faz parte do nosso ser, o coração palpita, é igual um relacionamento, né? O primeiro encontro ali. É muito positivo, ele é muito bom. Agora, e quando ele é disfuncional, que tranca a pessoa, que ela não consegue se desenvolver numa entrevista de trabalho, ela não consegue pegar um avião, né, para ir viajar, não consegue dirigir, né? O cara mora afastado, aqui, nós moramos aqui, né, em Santa Catarina, numa cidade em desenvolvimento, uma cidade já bem trabalhada, mas que tem sérios problemas com o transporte público. Então o cara precisa ter um veículo para se locomover, aqueles que está mais nas laterais assim, dos grandes centros. E a gente sabe que os grandes centros é para poucos, né? Então o cara se obriga, e o cara não tira uma habilitação porque tem medo. Né? Porque tem medo de dirigir, e um medo que ele nem sabe de onde vem, porque nunca dirigiu. Né? E aí entra o que você falou no começo, né? Medo e insegurança. Ali, ó. Insegurança. O Felipe perguntou sobre uma questão do medo de arriscar o empreender. Que aí já envolve várias coisas, né? Várias coisas. A questão financeira, a questão de preparo, né? De tudo. Mas principalmente duas coisas, né? O nosso país, a situação econômica do nosso país, né? Que coloca medo em qualquer um. Né? A gente não temos há anos, né? Isso não é de agora, e nem sei se em algum momento a gente teve. Eu estou com quase 40 anos, corpinho de 18, mas com quase 40 anos, e sei que enquanto a gente não tem uma política, né? Uma estrutura política que favoreça as pessoas a empreenderem. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, aonde você aprendeu empreendedorismo? Aonde? Quem te ensinou empreendedorismo? Quem te ensinou a empreender? Né? É claro, a gente tem instituições importantes, o Sebrae, a gente tem várias instituições importantes, mas e o acesso? É todo mundo, será que acessa? As pessoas são convocadas socialmente para isso? Né? Elas não são preparadas para isso, elas não são. Então, naturalmente, vai gerar medo. O medo. Né? Porque é desconhecido, né? O despreparo gera o medo. Né? Total. Até na questão de falar em público, né? O despreparo gera o medo. Porque você não sabe nem por onde começar, né? Você não sabe nem por onde começar. Vou voltar um pouquinho a um comentário que você fez, falando sobre a morte. Né? O medo da morte, né? Você falou que o medo de falar em público estava, tipo, em primeiro lugar
na frente do medo da morte. Sim. Aí eu vou contar a minha experiência. A minha experiência, assim, vou ser bem breve, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do medo da morte. Eu tive muito perto da morte, né? E passei a ter medo. Só que até um certo momento, esse medo era um medo normal, né? Um medo normal, como todo mundo tem. Eu troquei uns medicamentos, aí comecei a tomar um medicamento que mexia com o sistema nervoso, dava alucinação, dava um monte de coisa. E esse medo da morte foi potencializado. E eu desenvolvi síndrome do pânico. E muitos falam, síndrome do pânico é o quê? É o medo de sair na rua, medo... Não. A minha síndrome do pânico era medo de morrer. Então, de madrugada, eu acordava com sintomas de taquicardia, falta de ar, não sentia os membros superiores e corria para o hospital. Chegava lá, você não tem nada. Aí eu precisei fazer um tratamento psicológico, fiz um tratamento com medicamentos, aprendi a controlar esse medo, né? Esse medo, ele é justificável ou não é justificável? Por eu ter passado... porque é que nem você falou, a gente às vezes tem medo do desconhecido. E quando você chega perto daquilo, esse medo, ele pode, como aconteceu comigo, ele pode desencadear uma síndrome, como a síndrome do pânico, ou uma fobia. Pode acontecer isso? Pode, com certeza, né? Agora, nesse final de semana, por exemplo, a gente estava conversando aqui em casa, estava com um casal de amigos, e a gente estava com o João, acho que ele está aí na live. O João, e a gente estava conversando, e ele estava contando uma história que ele passou em São Paulo, quando ele morava em São Paulo, num edifício na Avenida Paulista, em que ele estava ali próximo da janela, e alguém se jogou da janela, né? E do 12º andar, e colocou ali o pé num parapeito ali, isso, e acabou se jogando, né? E aí gerou toda aquela... Ele ficou muito impressionado, desceu para ver o que tinha acontecido e tal, e aí no dia seguinte tinha muito boato ali no prédio do que tinha acontecido. Era um rapaz, era um homem de 45 anos, que havia... E ele suicidou e deixou uma carta na casa, né? E ali deixou a porta aberta, ele estava contando, deixou a porta aberta, e naquela carta estava escrito que, entre outras coisas, estava escrito ali, mas ele falava sobre que ele havia suicidado, que ele estava, né, cometendo o ato do suicídio, porque ele havia descoberto que o namorado havia transmitido HIV para ele, né? Então, um namorado mais jovem, um rapazinho mais novo, né? E ele já um homem mais velho, enfim, com toda a sua história ali. E aí ele acabou fazendo exame, descobriu que estava com HIV e se jogou cometeu suicídio, né? Acho que isso exemplifica a resposta, né, da tua pergunta. Então, é claro, né? Então, olha o que a falta de informação faz. Eu ia falar exatamente isso. O câncer, né? O câncer. Por que as pessoas têm medo do câncer? Porque elas sabem que o câncer mata. E elas sabem que o câncer é uma coisa ainda muito misteriosa. Apesar da gente ter muitos estudos e muitas coisas, ele ainda é uma coisa muito misteriosa. Então, quando a pessoa recebe uma notícia dessa, hoje precisa de acompanhamento, né? Psicológico e tudo mais para determinadas notícias. Porque a pessoa realmente fica muito mal. Então, acho que falta um acolhimento, né? Um acolhimento. Exatamente. Falta então, assim, acolhimento. Falta informação, falta... Por isso que no início do nosso papo aqui eu falei sobre te parabenizar pelo trabalho do canal, enfim, porque eu acho que esse é o caminho. Né? A gente passou aí agora 2 anos de pandemia direto, estamos aí já no terceiro, ainda não acabou, né? E acho que a gente deveria ter aprendido muito sobre isso, sobre usar essa coisa das redes sociais, das lives, enfim, para propagar informação que salva, né? Informação que salva vidas. Porque quando a gente tem conhecimento de causa ou conhecimento das coisas, a gente evita o medo. Né? Quantas pessoas com medo de dirigir vão para a autoescola,
faz autoescola, enfim, faz acompanhamento psicológico e dirige depois. Então, porque vivencia, porque entende. Não é igual aquelas outras pessoas que vivem baseadas no medo, porque alguém o inseriu dentro do contexto de medo, né? Que dirigir é perigoso, que mata, que morreu não sei quem. Então, sempre contando histórias desse tipo. Né? E sempre tem, né, as pessoas que fazem o contrário. Até mesmo eu agora tentando passar uma mensagem legal, positiva, e sempre tem as pessoas que vão se baseando em alguns casos e falando, não, mas não é assim. Ou o HIV mata, ou o HIV faz sofrer. Sim, em alguns casos, mas não são todos. E importante, né? É importante ressaltar nessa tua fala aí, que você vê como é que é, né? Quando você está realizando um trabalho informativo, né? Eu já vivenciei isso num projeto que eu participei, onde um palestrante falava sobre o PrEP, que é um protocolo lá que se tem após a relação desprotegida, né? E ele choveu mensagens negativas para ele, né? Tipo, você tá aqui incentivando jovens e pessoas a manter relação sexual sem camisinha, é isso? Né? E não era essa a mensagem. Então, assim, olha como a gente é doente, né? Olha como a nossa sociedade é empobrecida culturalmente, empobrecida mentalmente, enfim, a ponto de imaginar que um trabalho tão bacana de informação, de desenvolvimento científico, né, de empoderamento social com relação a uma doença, a uma infecção, ou seja lá o que for, enfurece as pessoas. E isso tudo tem a ver com as questões culturais tradicionalistas que a nossa sociedade brasileira é e talvez aí vai continuar sendo por muito tempo. Sim, isso acaba gerando o medo, né? O pânico, o medo, né? Porque é que nem você falou, ele estava falando de um protocolo para evitar que um vírus se propague, né? Exato. Porque assim, você tá incentivando as pessoas a não transarem com camisinha? Não, ninguém está incentivando. Mas por mais campanhas que se façam, por mais que se fale, as pessoas não ouvem. Então, o que acontece? Vai transar de camisinha? Não. Então, tem que ter algo que resguarde aquela pessoa, que é o que? O PrEP. Agora também tem um protocolo tanto do pós como do antes. Por exemplo, você vai sair, você vai transar com alguém, então você vai tomar o medicamento. Ou do depois. Então é muito importante isso. Essa questão que você falou do suicídio, eu vi um post, acho que foi até hoje, de um rapaz que também faz esse mesmo trabalho que eu, de passar informações, de um amigo próximo dele que descobriu que tinha HIV e se suicidou. Então, assim, o medo matou ele, não foi o HIV. Exato. É isso que o medo faz, né? Porque se ele não mata fisicamente, ele mata moralmente, ele mata emocionalmente, né? E, enfim, é até difícil a gente falar sobre essas questões, né? Tem aí alguns relatos das pessoas falando, depois se tu quiser comentar, Adri. Tem, acho que do Edson também, que ele comentou ali antes. Pode falar. Peraí que eu não estou conseguindo só a gente fala. Aqui. Peraí. Eu vi que acho que é Arte com Amor, que ela falou de um nódulo. É isso, né? Eu vou te dar um exemplo, então, ó. Você está com medo desse nódulo, você fez exames, ainda não saiu o resultado. Em 2020, eu fui no dermatologista para tirar uma pinta. E ele descobriu uma outra, mais para baixo. E ele falou, olha, tá estranho aqui, eu vou tirar essa daqui e vou mandar para biópsia. Eu falei, tudo bem. E quando ele mandou para biópsia, o resultado não foi conclusivo. Ele me mandou para um especialista, um oncologista, um dermatologista, né? Especialista em oncologia. Aí aqui em casa já todo mundo ficou em pânico e tal,
Mas, assim, o meu pensamento, eu já passei por tanta coisa que eu pensei, se for, eu vou tratar e pronto. Se não for, ótimo. Saiu o resultado, era um melanoma maligno. Marcou a cirurgia, aí marcou a cirurgia para estender, né? Porque ele já tinha tirado o pedaço, aí você tem que fazer uma extensão. Fiz uma série de exames, teve que tirar linfoma e tal. E, assim, eu estava tranquilo, porque eu sei que se eu entrasse em desespero, podia ser pior. Às vezes a gente sofre muito por antecedência, o medo faz isso com a gente, sofrer antes de saber. Vamos deixar para sofrer na hora certa, né? Vamos esperar vir o resultado e vamos fazer o que tem que fazer, né? Bom, eu fiz a cirurgia, fiquei passando, faço exames periódicos, não espalhou, foi só localizado, e é isso. Então, o câncer tem pesquisas que ele é muito ligado ao emocional. Ele é muito ligado também ao emocional. Então, nesse momento, se o seu emocional não estiver legal, não estiver bom, de repente nem é nada muito grave. Mas a sua própria cabeça, né, o seu pensamento pode até piorar ou desencadear outras coisas, né? Então, o importante é assim, espera vir o resultado, fica tranquilo, né? Fica tranquila, espera vir o resultado, seja ele qual for, alguma coisa você vai ter que fazer. Se tiver que fazer, vai com fé, vai com coragem, né? Eu passei por vários tipos de tratamento. Eu tratei, o Rick lembra muito bem isso, em 2008, quando eu fui para sua casa, né? Eu estava tratando hepatite C. Até levei as injeções, medicamento, tudo. É bem sofrido. Mas era assim, ou eu tratava, ou eu correria o risco de morrer, de ter uma cirrose, ou etc., né? Um câncer no fígado. Então, assim, a gente tem que encarar as coisas dessa maneira. Tem que fazer? Vamos fazer. Né? Tentar pôr... É difícil? Se está difícil, a gente tem vários profissionais habilitados para ajudar a gente. Né? E principalmente numa questão de doença, o psicológico é muito importante. Muito importante. Então, assim, não dá para não tá conseguindo sozinho, procura ajuda. É o que eu falo para todo mundo, procura ajuda psicológica, porque é muito importante, né? Que em primeiro lugar você tem que estar bem psicologicamente, para você poder cuidar do corpo, né? Porque se você não estiver bem psicologicamente, o corpo vai sentir ainda mais. Com certeza. Tá? Não sei se se a minha resposta foi satisfatória, mas é bem assim, a gente tem que se cuidar do corpo, do psicológico, né? Para quem tem fé, da alma. Né? É assim, é um conjunto. É um conjunto. Com certeza. E isso tem a ver com a ansiedade, né? Tem a ver com a Sim. ansiedade, né? Que é um outro é uma predisposição ao medo, né? A ansiedade é a predisposição ao medo. Tanto é que a ansiedade é responsável pela maioria dos transtornos mentais que as pessoas apresentam ao longo que estão relacionados com o comportamento, né? A maioria tem relação com a ansiedade. E a ansiedade, ela atrapalha demais, né? Ela atrapalha muito. Total. A Ana Beatriz fez uma autora que eu falo sempre que eu vou fazer alguma live, porque não tem como não falar dela. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é a autora de uma série de livros relacionados à mente humana. Ela escreveu Mentes Ansiosas, que é uma bíblia, né, de cabeceira para quem sofre de ansiedade, eu costumo dizer. Esse livro aqui até eu separei para mostrar para vocês, porque eu acho que coisa boa a gente tem que, divulgar mesmo, né? Compartilhar esse aqui, ó. Mentes Ansiosas, né? E aí ela fala:
O medo e a ansiedade nosso de cada dia, né? E aí ela traz dentro dessa perspectiva um pouquinho sobre do medo disfuncional, o medo funcional. Ela não usa esse termo, né? Mas ela fala sobre isso nas entrelinhas e ela vai trazendo, o que eu gosto muito da obra da Ana é que ela traz muitos dados relacionados a coisas como a violência, por exemplo, e que no nosso dia a dia parece banal, mas que não é. Que resbala de uma forma que fica muito preso no nosso inconsciente e vai projetar no nosso comportamento do dia a dia. Então, eu tenho medo que em psicologia, por exemplo, não sei se tem alguém da terapia comportamental cognitiva aí, tinha o Edson, não sei se ele está aí, mas a TCC trata com o questionamento socrático muitas vezes, né? Além de outras técnicas, claro que hoje a gente tem aí milhares, biofeedback, enfim, tem milhares de técnicas, mas que o questionamento socrático, que é aquela coisa de falar, né, sobre porquê das coisas, né, de questionar o porquê das coisas, por que eu tenho esse medo, aí a gente pode caminhar aí para uma análise mais profunda, pode pensar em psicanálise, né, pode até pensar em psicanálise, para que a gente tenha um melhor domínio da nossa mente, um melhor domínio da nossa formação como ser humano e possa entender esses medos, entender aonde reside o medo funcional, que vai fazer a gente seguir a nossa vida e viver 90, 200 anos aí, e entender o que é uma crise de ansiedade, entender que nem tu estavas falando, né? Eu sentia dormência no braço, palpitação, tem gente que desmaia, por exemplo, né, durante um ataque de pânico ou de uma crise de ansiedade aí, e hoje é tão comum, né? Como é comum você ouvir as pessoas falando de ansiedade, de crises de ansiedade que tiveram em determinados lugares improváveis, assim. Passando embaixo de um túnel, dirigindo, estava na praia com os amigos e começou a acontecer uma coisa parecida, né? E as pessoas não entendem o porquê e acabam sofrendo sozinhas com as suas histórias, com as suas histórias, por exemplo, de diagnósticos, né, não tão positivos como câncer, enfim. E a gente tem esse apoio, né? A gente tem coisas que são importantes a gente ir atrás, a gente tem canais que informam. Então, caminhos tem, né? Caminhos tem. Basta a gente ir no lugar certo, que a gente precisa parar. Eu brinco que é o Googleizar as coisas, né? A pessoa aparece uma ferida no braço, ela vai ver lá ela vai na procurar no Google. Ferida. Ela vai procurar no Google, daí vai dizer que ela está, né, com câncer terminal, com coisas assim, que no fim das contas é uma picada de mosquito que ela coçou. E ela canaliza isso, né? Ela canaliza isso e no subconsciente vai trabalhando isso com uma coisa negativa, né? Exato. Então, trabalhando isso com uma coisa negativa. Com certeza. Por isso que eu digo, desbravar o que a gente tem, né? Hoje é muito importante. E filtrar, porque informação... o que é hoje também uma das grandes responsáveis pelas nossas crises de ansiedade e medo é a proliferação maluca de informações, né? Esses canais de informação que usam da desgraça das pessoas, da desgraça do povo para ganhar audiência e colocar mais medo ainda, e clausurar mais as pessoas em casa baseado nisso, né? Sem responsabilidade social nenhuma, que acho que é o que a mídia devia ter hoje, né? Responsabilidade social nenhuma. E então a gente precisa aprender a fazer esse filtro, né? O que não está sendo positivo. Já atendi paciente, por exemplo, que era fã desses programas de televisão de violência, que começa às 5 da tarde. Né? Que começa às 5 da tarde, acaba 10 da noite, e aí a pessoa, mas não sei, sabe que eu tenho uns medos aí que acontece. Claro que você tem, você liga será, né? Claro, né? A pessoa sofria com uma ansiedade com a filha de adolescente, porque, claro, o que mais passa nesse tipo de programa? Namorado que matou a namorada, que enforcou, que deu 2 tiros e depois se matou. É claro que isso é uma realidade, a gente precisa falar sobre isso, mas não com sensacionalismo. Né? A gente precisa resolver, ajudar as pessoas. A Marrom ali falando de rede de apoio, a gente precisa ser a gente tem essa responsabilidade. A gente está aqui fazendo uma live para algumas pessoas, alguns entram, outros saem, mas a gente tem uma responsabilidade aqui quando a gente está falando. E não pode chegar aqui e falar qualquer coisa, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e ser mais um Googleizar de novo
a vida humana, né? A banalizar a vida humana. Então a gente tem responsabilidade quando a gente está falando de medo. Sim. Então é oferecer uma rede de apoio, caminhos para que a pessoa possa superar aquilo através de terapia, de informações, de canais como o Vida Positiva e por aí vai, né? Então acho que precisa parar um pouquinho, que é o que eu falei na resposta anterior sobre não aprendemos nada com a pandemia. Pois é. Não aprendemos, infelizmente. Tá faltando o que eu falei. Eu tava até comentando isso com a Lu hoje. Tá faltando o acolhimento, as pessoas acolherem os outros, olhar um pouquinho pro lado certo, né? Porque o que está se vendo hoje é que se olha muito pro lado errado, né? E se enaltece muito o lado errado. E as verdadeiras vítimas ficam de lado, sem acolhimento, né? Então tá faltando isso, o acolhimento, o acolher a quem realmente precisa, né? E não glamorizar o que está errado, que é o que está acontecendo hoje em dia. Está sendo glamorizado o errado. E quem realmente é vítima, quem realmente precisa, é exatamente o que a Lucrécia está falando, a inversão de valores. Inversão de valores. Né? Então, está se acolhendo... pode falar, desculpa. Não, pode finalizar, Adri, desculpa. Eu aqui me então, tá uma coisa assim, absurda, né? Tá uma coisa absurda, né? Tanta gente precisando de acolhimento, de ajuda, né? Principalmente depois dessa pandemia. E se glamoriza, se romantiza coisas erradas, né? Se dá toda a atenção, se dá toda a atenção para algo que não está certo, né? Isso é atenção financeira, atenção de mídia, de tudo. Então, como você disse, parece que o ser humano não aprendeu nada com essa pandemia, né? Ou pirou de vez com o isolamento. Ou pirou o cabeção. Né? Não dá para saber, né? Verdade. Enquanto tu falavas, né, trazia essa reflexão, duas coisas, me vinha duas situações assim pra gente evidenciar isso que tu falaste. Primeiro, né, olha só, vamos pensar na esfera política, né, na organização política. Primeiro, claro que eu poderia pensar em milhões de vertentes, mas vamos pegar a vertente da segurança. O Estado, ele é organizado para acolher quem durante uma violência, um ato de violência, seja um ato criminal, um assassinato ou uma pancadaria. Ele é organizado para acolher o agressor. Por quê? O cara vai lá, chega num bar, vamos supor aí, um bar na esquina, dá 2 tiros na cabeça de alguém, tá ali, as pessoas correm e ligam para a polícia vai sair correndo atrás de quem? Do bandido. Aí ele pega o bandido, ele vai algemar, ele vai levar pra cadeia, ele vai fazer a ficha, ele vai fazer não sei o quê, aí o bandido vai pra prisão. E aí, não tô dizendo que isso é errado, não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que a gente é tão direcionado para acolher quem agride, pro agressor, e a vítima fica lá lamentando a morte do marido que tá caído no bar, que levou 3 tiros na cabeça, e ninguém acolhe, ninguém leva para casa, ninguém ajuda no funeral. Quem é que vai sustentar a família do cara que levou 3 tiros e era o único provedor que tinha em casa? Não tem, né? Não tem. Então aquela família vai ter que lutar muito para superar. E eu vivenciei isso em clínica. Atendendo pessoas com esse tipo de situação. Tipo, e agora como é que a gente vai fazer? Né? O meu pai, eu atendi um garoto muitos anos atrás, um dos primeiros pacientes, e a gente sempre fala que os primeiros são muito marcantes, né? Uhum. Ele disse que o meu pai sofreu uma violência, ele era caminhoneiro, fazia entregas assim, nos lugares, né? E foi baleado durante um assalto num posto de gasolina e morreu. E aí, né, o garoto ali naquele momento desabou. E qual era a preocupação? A preocupação é porque a carga para aquele garoto de 18, 19 anos estava muito grande em como eu vou dar conta de sustentar a minha mãe e minhas 2 irmãs pequenas. Então, assim, a pessoa tem que lidar com aquilo sozinha.
sozinho, enquanto a organização do Estado está toda preocupada em como vai prender, né, como a assistência social vai... É complicado. Essa é uma coisa. A outra coisa, eu vou voltar a falar, é a mídia. Já viu o vilão de novela hoje em dia como ele é? É o mais querido. Uhum. Vilão de filme é o mais legal. Né? Você assiste qualquer novela. Onde tem o vilão ele é engraçado, ele se veste bem, ele é bonito. Fizeram Estão a romantizando, série... é o que eu falei, né? Estão romantizando. E é Que muito é errado. legal. Antigamente o artista, o ator, a atriz, né, não queria fazer o papel de vilão. Porque eles apanhavam na rua. Né? Eles saíam na rua e as pessoas queriam dar na cara. Agora, quem é que não ama a Nazaré? Quem é que não ama a Carminha? As pessoas imitam o comportamento desses, daquele personagem na rua, no Instagram, nas redes sociais. E se você parar para olhar, não é um comportamento bom. Não. É depreciativo. Né? Então, olha só como a gente tá. E a mocinha é a tola, é a idiota, é a imbecil, é aqui a boca mole. Então a gente não olha mais para a vítima, nem isso, gente. É complicado. E aí você acha que isso não tem um papel importante na formação do ser humano, no inconsciente dele? É claro que tem. Então, assim, ó, a novela inteira, quem se deu bem foi o vilão. Mas no último capítulo, depois de 900 mil capítulos que tem uma novela, no último o vilão vai preso, nem sempre, porque alguns, né, no final de capítulo aí sai se dando bem, porque tem uma torcida muito grande para aquilo, né? E a mocinha casa, engravida, tem uma família bonita. A gente não mudou. Né? A gente não mudou. Então, glamoriza, romantiza, e aí é claro que a gente vai ter que estar aqui hoje falando de medo. Amanhã, depois, a gente vai ter que estar falando de medo. Porque quanto mais você evidencia comportamentos assim, que podem servir de referência, espelho e projeção para outras pessoas, mais você vai ver isso na sociedade. Então, quem sofre são as pessoas que estão paralelas a isso, mais conscientes, eu diria, mais lúcidas, e vão, claro, se retraindo cada vez mais e absorvendo aí medos disfuncionais, que depois vão pagar altos preços aí na sua carreira de trabalho, né? E por aí vai. Rick, antes de encerrar, para a gente não passar muito tempo, eu queria agradecer a sua presença, as suas palavras. Queria dar um recadinho pro pessoal. Quarta-feira eu vou estar numa live como convidado. Maravilhosa a live, eu vi hoje, hein? O @positividades, tá? No feed do meu perfil, tá lá, eu postei. Vai ser muito importante para mim, vou contar um pouquinho minha história, né? Eu vou. Vai ser às 10 da noite. Conto com a presença de vocês. Se vocês quiserem me seguir também no Instagram, no meu canal do YouTube, né, o Adri Lopes Vida Positiva, eu também conto a minha trajetória, né, até aqui, e coloco as minhas lives. Essa live vai estar lá no YouTube também no meu Instagram. Quero agradecer a participação de todos. Quero que vocês pensam e reflitam sobre tudo que a gente conversou, né? Vamos parar de dar um pouquinho de ibope porque tá errado, né? Vamos tentar ser mais acolhedor com as pessoas, né? Eu acho que tá faltando um pouco isso, né? Acolher as pessoas, realmente ver quem tá precisando de acolhimento. E na questão do medo, acho que o Ricardo pode falar melhor do que eu, que para superar os medos a gente precisa do quê? De vida positiva? Tô. A gente precisa Qual é a melhor maneira de superar esse medo? Vamos supor, eu tenho um medo que eu não consigo trabalhar com ele sozinho. Até alguém A melhor maneira é uma ajuda profissional. Acho que foi até a própria Marrom que perguntou, né? Eu sempre digo que nada é enfeite, né? As coisas não são enfeites. E a psicologia também não é, a psicanálise também não é enfeite, e os profissionais não são para isso. Então, existe uma ciência, né, que estuda
vem evoluindo a cada ano, a cada mês, né? Sempre tem uma novidade surgindo aí no campo da mente humana, porque a mente humana realmente é um labirinto infinito, né? Acho que a gente vai passar, vai vir outros, vão passar, vão vir outros, e a gente nunca vai ter algo tão concreto relacionado à nossa mente humana, porque o ser humano, o cérebro, né? O funcionamento dele, mentalmente falando, é um grande mistério, né? Mas a gente tem, né? A gente tem psicanalistas. Agora, toma cuidado, gente, também com os coaches. Eu não queria falar, mas toma cuidado com os coaching da vida, viu? Porque essa coisa de fazer cursinho pelo correio e sair por aí clinicando, né? Falando sobre 20 maneiras para ser feliz, 15 dicas para... Olha, cara, é complicado. Eu acho que piora a situação das pessoas porque elas vão caminhando para um lugar onde elas não têm acesso, onde elas não têm um resultado positivo, né? Acabam não tendo uma vida positiva e gera um problema ainda maior. Então, assim, o profissional está aí para isso, né? Acho que melhor apoio do que buscar essa rede de apoio de psicólogo. Hoje a gente tem nos municípios o CAPS, que são centros de apoio psicossocial para pessoas que estão sofrendo, para atendimento infantil, atendimento para idoso. A gente tem muito isso e falta talvez as pessoas acessarem, né? Terem acesso a isso. Então, além dos consultórios, né? Particular, canal no YouTube, entre outras coisas que pode melhorar a sua saúde mental. Então, acho que o que falta para a gente superar o medo é buscar ajuda. E a ajuda pode estar também nesse campo profissional da psicoterapia, da psicanálise, por aí vai, da psiquiatria, né? Agora, só para encerrar, o que você falou, né, sobre o coaching e tal, que ele dá as maneiras de ser feliz, é muito importante entender uma coisa, que um profissional da saúde mental, ele trabalha com você, exclusivamente com você, para você se entender, né? Porque o que é bom para mim não vai ser igual para o outro. Então é particular, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus traumas, cada um tem a sua psique diferente. Então, por que é importante um profissional, um profissional que estudou, um profissional realmente que vai tratar você, não o geral, né? Porque geralmente, vou uma palestra, tá falando para todo mundo ali as maneiras de ser feliz. Só que para mim pode servir, mas para o outro do lado não. Ninguém Exato. é igual, ninguém pensa igual, ninguém tem uma vida igual, porque aí tem toda uma questão social, psicológica, né? Tem Sim. toda uma questão envolvida. E um profissional, ele vai ver tudo isso. Ele vai ver a sua questão social, entendeu? Ele vai ver a sua questão psicológica, ele vai ver os seus traumas, vai ver tudo isso. É um conjunto, né? Não pode ser uma coisa superficial, que serve para todo mundo. Não existe nada que serve para todo mundo. Exatamente. Cada caso é um caso. Por isso que é importante procurar o profissional certo, né? Porque de repente você está gastando o seu tempo e às vezes até o seu dinheiro uma coisa que não vai te ajudar. Gente, muito obrigado. Rick, foi um prazer. Prazer foi meu, gente. Obrigado a todo mundo, né? Obrigado, futuramente vamos fazer mais lives, a gente combina. Opa, tô dentro. Agradeço a participação de todos. Obrigado, gente. Um grande beijo. Pelo carinho. Boa noite para todos. E como eu encerro sempre, tenham todos uma vida positiva. Abraço, gente. Até.